Quando abri a gaveta do criado mudo da minha mãe, 3 horas depois dela ser declarada morta, encontrei um terço quebrado e uma carta do meu tio dizendo que estaria em casa naquela mesma noite. O cheiro de vela e remédio ainda impregnava o quarto. Foi ali que percebi que um pesadelo pior que a morte estava apenas começando. Meu nome é Josefa Maria, mas todo mundo me chama de Vó Zefa. Tenho 79 anos, nascida e criada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde o vento minuano corta até alma em dia de inverno. Hoje vou contar uma história que guardei por mais de 60 anos. Uma história que aconteceu no final de 1960, quando eu tinha apenas 18 anos e descobri que o monstro não mora debaixo da cama. Às vezes, ele carrega o mesmo sangue que você e chega de mala na mão dizendo que veio cuidar da família. Nossa casa era simples, mas aconchegante, no bairro Partenon. Uma dessas casas de madeira com varanda na frente e quintal comprido atrás, com pé de bergamota, goiaba e até um pequeno parreiral que meu pai cuidava nos raros domingos em que estava sóbrio. As janelas de madeira que batiam forte com o vento, o assoalho que rangia anunciando os passos de quem chegava, o fogão a lenha que ficava aceso mesmo no verão. Essas memórias ainda esquentam meu coração nos dias mais frios. Éramos 3. Eu, minha mãe Antônia e meu pai Sebastião. Ele trabalhava na fábrica Renner, saía antes do sol nascer e voltava tarde da noite, quando voltava. Muitas vezes passava direto para o bar depois do serviço, ou, como vinha a descobrir depois, para os cabarés do centro. Minha mãe lavava roupa para fora. Acordava cedo, esquentava a água no tacho grande do quintal, ensaboava, esfregava, enxaguava, passava. Um trabalho que consumia as mãos e a coluna dela. Mas nunca a ouvi reclamar. Minha mãe era uma mulher forte, dessas que a vida foi encurvando, mas não quebrou. Baixinha, magra, cabelo sempre preso num coque mal feito. As mãos vermelhas de sabão e água quente. Os olhos... os olhos dela eram o verde mais bonito que já vi, como folha nova de bergamoteira depois da chuva. Eu puxei esses olhos, a única coisa bonita que herdei dela. Eu ajudava como podia. Estendia as roupas no varal, entregava as encomendas prontas nas casas das madames do bairro Moinhos de Vento, fazia o serviço da casa enquanto ela lavava. Também estudava à noite na escola do bairro. Queria ser professora. Sonho de guria pobre naquela época. Um diploma, independência, uma vida diferente da minha mãe. Tudo mudou naquele dia 22 de junho de 1960. Era um desses dias de inverno em Porto Alegre que chega a doer os ossos. Céu cinza, garoa fina que não para, aquele friozinho úmido que entra na casa toda. Minha mãe já estava doente há algumas semanas. Começou com uma tosse que não passava, depois febre à noite, fraqueza. Tuberculose, o doutor tinha dito semanas antes. Doença que levava muita gente embora naquela época, principalmente os pobres que não tinham dinheiro para tratamento direito. Naquela manhã, acordei com o silêncio. Estranho, porque mesmo doente, minha mãe sempre era a primeira a levantar, a acender o fogão, a pôr água para esquentar. Mas naquele dia, nada. Fui até o quarto dela, a porta entreaberta. Mãe? Silêncio. Empurrei a porta devagar. Ela estava deitada de lado, as costas para a porta. O cobertor puxado até o pescoço, daquele jeito que ela dormia quando estava com frio. Mãe, tá na hora do remédio. Nada. Nem um movimento. Me aproximei e toquei o ombro dela. Gelado. Rígido. Uma sensação que nunca vou esquecer. Mãe! Virei ela devagar e vi o que já sabia no fundo do coração. Os olhos abertos, vidrados, olhando para o nada. A boca entreaberta como se estivesse tentando dizer uma última coisa. A pele pálida com uma coloração que não era mais dela. Não gritei, não chorei. Não naquele momento. Fiquei ali, paralisada, olhando para a única pessoa que realmente me amava nesse mundo, agora partida. Os vizinhos ajudaram a chamar o médico, o mesmo que tinha diagnosticado a tuberculose. Ele chegou, examinou, confirmou o óbvio. Falecimento por complicações da tuberculose, provavelmente durante a madrugada. Assinei papel, respondi perguntas. Tudo no automático, como se não fosse eu ali,
como se estivesse vendo tudo de fora do meu corpo. O vizinho, seu Arlindo da venda, conseguiu achar meu pai no bar do Tito. Ele chegou horas depois, cheirando a cachaça, os olhos vermelhos cambaleando. Que houve? Que houve com a Antônia? A senhora sua esposa faleceu, seu Sebastião. O médico explicou com aquela frieza de quem já viu morte demais para se abalar. Meu pai ajoelhou do lado da cama, mais pelo desequilíbrio da bebida do que pela dor. Chorou um choro barulhento, dramático. Batia no peito, puxava o cabelo, repetia o nome dela. Um show que não me comoveu. Onde ele estava quando ela precisava ir no médico, quando faltava dinheiro para o remédio, quando ela tossia sangue nas madrugadas? O velório foi na nossa casa mesmo, como era costume. As vizinhas lavaram e vestiram o corpo da minha mãe com o único vestido bom que ela tinha. Um azul escuro que só usava em domingo de missa. Acenderam velas, cobriram os espelhos, prepararam café preto forte e pão com banha para quem fosse velar. As comadres do bairro chegaram. Os colegas do meu pai da fábrica. Até algumas clientes para quem minha mãe lavava. A casa pequena lotou de gente. Todos repetindo as mesmas frases vazias. Deus quis assim. Pelo menos não sofreu mais. Era uma boa mulher. Eu observava tudo calada num canto. As lágrimas tinham vindo finalmente, silenciosas, constantes, como a garoa lá fora que não dava trégua. Foi no meio da tarde que eu me lembrei dos pertences dela. Precisava guardar, organizar. Era o que se fazia. Fui até o quarto, abri a gaveta do criado mudo onde ela guardava as coisas pessoais. O terço de contas pretas que ela rezava toda noite estava lá, partido no meio, como se alguém tivesse arrebentado com força. Estranho. Ela cuidava tanto daquele terço. E depois havia aquela carta. Um envelope simples com a letra grossa e mal feita do meu tio Augusto, irmão mais novo da minha mãe. Tio que eu pouco conhecia, que morava em Caxias do Sul e vinha visitar raramente. A última vez tinha sido no Natal, 6 meses antes. Abri a carta, datada de 3 dias atrás. Antônia, recebi seu recado. Já arrumei tudo aqui. Estou chegando sexta-feira à noite. Sei que o Sebastião não vai gostar, mas agora é hora de família. Vou ajudar a cuidar de você e da guria. Não se preocupe mais. Teu irmão, Augusto. Sexta-feira. Era sexta-feira. Ele estava vindo, mas minha mãe não tinha me falado nada sobre chamar o tio Augusto. Por que ela faria isso sem me avisar? Não tive tempo de pensar mais. A porta da sala se abriu. O silêncio repentino me chamou a atenção. Ouvi a voz dele antes de ver. Onde está minha irmã? A voz grave, autoritária. Voz que comandava, que não pedia, que impunha. Guardei a carta no bolso do avental e voltei para a sala. Lá estava ele. Tio Augusto. Alto, forte, o cabelo preto penteado para trás com brilhantina, o bigode espesso. Vestia terno marrom, carregava uma mala de couro gasta. Os olhos, iguais aos da minha mãe, iguais aos meus, só que frios. Sempre frios. Alguém apontou para o caixão. Ele atravessou a sala, ignorando os cumprimentos, os pêsames. Parou em frente ao corpo da minha mãe. Ficou ali, olhando, em silêncio. Depois fez sinal da cruz, beijou a testa dela e se virou. Foi quando me viu. Josefa. Não era pergunta, nem saudação. Era constatação. Como quem diz, ainda está aqui. Tio Augusto. Quando aconteceu? Hoje de manhã. Doutor disse que foi de madrugada. A tuberculose. A tuberculose. Cortou, seco. Onde está seu pai? Apontei para o quintal, onde meu pai estava com alguns homens, bebendo cachaça, recebendo tapinhas nas costas, já mais conformado que enlutado. Tio Augusto foi até lá. Vi pela janela a conversa deles. Meu pai surpreso, depois irritado. Meu tio falando, gesticulando. Meu pai balançando a cabeça, discordando. Depois, resignado. Algo tinha sido decidido, e eu não fui consultada. No dia seguinte, após o enterro, descobri o quê? O Augusto vai ficar morando aqui. Meu pai anunciou, sem me olhar nos olhos, para ajudar a cuidar da casa e de você. Não preciso que ninguém cuide de mim, pai. Tenho 18 anos. Precisa sim. Sou seu pai, eu decido.
Antes que eu pudesse responder, meu tio entrou na cozinha. Tinha tirado o paletó do terno, arregaçado as mangas da camisa. Parecia maior dentro da nossa casa pequena. Começamos amanhã a organizar tudo. A casa tá uma bagunça. Nem parece que tinha mulher morando aqui. A crueldade casual das palavras. Como se minha mãe não tivesse se matado de trabalhar até o último dia. Como se nossa casa não fosse limpa e arrumada, dentro do possível. Minha mãe estava doente, respondi, a raiva subindo pelo pescoço. Ele me olhou como se só agora notasse minha presença. Pois é. E quem cuidou dela? Pelo jeito ninguém, né? Senão não tinha morrido assim. A acusação caiu como um tapa. Senti o rosto queimar. As lágrimas voltaram, mas não deixei cair. Eu cuidei dela. Todo dia. O pai que... Não terminei. Meu pai levantou da cadeira, a mão erguida pronta pro tapa. Olha como fala, guria. Meu tio colocou a mão no ombro dele, impedindo. Deixa, Sebastião. Ela tá nervosa. Perdeu a mãe. Depois se virou para mim. Mas aprende uma coisa, guria. Nessa casa agora tem novas regras. Eu não sou tua mãe para passar a mão na tua cabeça. Vai ter respeito ou vai ter disciplina. Tu escolhe. A ameaça ficou no ar. Pesada, real. Saí correndo pro meu quarto. O único lugar que ainda parecia meu naquela casa, que em menos de 24 horas tinha deixado de ser refúgio para virar prisão. Deitada na cama, olhando para o teto descascado, entendi que a morte da minha mãe era só o começo das minhas perdas. Agora tinha perdido a casa, a liberdade, a paz. E nos olhos do meu tio, naquela tarde, já tinha visto que ele planejava me tirar muito mais. Ah, meus queridos que estão assistindo esse vídeo, me peguei aqui perdida nas lembranças e quase esqueci de vocês. Vocês já passaram por algo assim? Perder alguém e logo em seguida ter a vida toda virada de cabeça para baixo? Conta aqui embaixo nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e quantos filhos tem. Adoro saber quem são as almas que estão do outro lado dessa telinha, compartilhando um pouquinho da minha história. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo para essa avó aqui ficar feliz. Agora vamos continuar. Na primeira noite depois do enterro, fiquei acordada até tarde. Ouvi a conversa deles na cozinha. Meu pai e meu tio bebendo, falando alto. Problema é a guria. Era a voz do meu tio. A Josefa? Que tem ela? Tá com a idade perigosa. Já tá se achando mulher. Tua irmã estragou ela, deixou solta demais. É por isso que tu veio mesmo? Para colocar ela na linha? Vim porque a Antônia me pediu, antes de piorar. Sabia que ia morrer. Sabia que tu não ia dar conta. E a guria? A guria o quê? A guria tem culpa. Culpa de quê, homem? Da morte da Antônia, ora. Se não fosse tão rebelde, tão respondona, não tinha dado tanto desgosto. Antônia ficou doente de preocupação com essa aí. Tive que morder o travesseiro para não gritar. Como ele ousava? Eu, que cuidei da minha mãe até o último suspiro, que trabalhava, estudava, ajudava em casa, que nunca tinha dado motivo de vergonha ou preocupação. Não fala besteira, Augusto. Meu pai, pela primeira e única vez, me defendeu. A guria é trabalhadora. E a Antônia morreu de tuberculose, não de desgosto. Tuberculose que pegou lavando roupa na chuva para sustentar essa casa enquanto tu gastava tudo no cabaré. Silêncio. Depois o som de cadeira arrastando, copo quebrando. Não te chamei aqui para me julgar. Não, mas eu vim mesmo assim. Alguém tem que colocar ordem nessa casa. A ameaça ficou no ar. Depois ouvi passos, porta batendo, meu pai saindo provavelmente pro bar, como sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis em casa. 3 dias depois do enterro, comecei a entender o plano do tio Augusto. Ele me acordou cedo, puxando o cobertor da minha cama. Levanta, tem roupa para lavar. Esfreguei os olhos, confusa. Mas hoje é segunda, tenho aula de tarde e trabalho de manhã na venda do seu Arlindo. Não tem mais aula nem trabalho. Já falei com o Arlindo e na escola. Agora tu fica em casa. O quê? Não pode fazer isso. Posso e fiz. Teu pai concordou. Ele é o responsável, não tu. Já tem 18 anos. Tá mais que na hora de aprender a cuidar de uma casa direito. Vai trabalhar aqui, para pagar tua comida. Mas teu pai não manda mais. Eu tô no comando agora. E estava mesmo.
Em uma semana, meu tio Augusto tinha transformado completamente nossa rotina. Meu pai, que já era ausente, agora mal aparecia em casa. Dormia, tomava café e saía. Às vezes não voltava por dias. Quando reclamei, meu tio deu de ombros. Homem tem necessidades, e aqui não tem mais mulher dele. A insinuação me enojou. A fada da casa agora era eu. Lavava, passava, cozinhava, limpava. Trabalho sem fim, sem descanso, sem agradecimento. Se algo não estava perfeito, e para o tio Augusto nunca estava, vinha o castigo. No começo eram só gritos, depois vieram os tapas. O primeiro foi quando queimei a comida. Nem isso sabe fazer direito. O tapa estalou na minha bochecha, me jogando contra o fogão. Tua mãe não te ensinou nada? Ou tu é burra mesmo? Os tapas viraram empurrões. Os empurrões viraram socos. As desculpas mudavam, mas a violência era constante. Olha esse chão mal lavado. A camisa tá mal passada. Demorou demais para fazer o almoço. A pior parte não era a dor física, era a humilhação, os comentários constantes. Parece uma porca. Nem para casar vai servir. Nem a mãe aguentou, morreu para se livrar. Cada frase um corte na alma. Cada insulto uma facada na memória da minha mãe. À noite, no quarto, chorava baixinho no travesseiro para ele não ouvir. Chorava pela minha mãe perdida, pelo pai ausente, pela vida interrompida, pelos sonhos de ser professora que pareciam cada vez mais distantes. Mãe, sussurrava na escuridão, me ajuda. Mas a única resposta era o silêncio da casa velha e, às vezes, o ronco do meu tio no quarto ao lado. Um mês depois da morte da minha mãe, veio a pior parte. Numa noite de muito frio, acordei com a porta do meu quarto abrindo. A silhueta do meu tio contra a luz fraca do corredor. Tio? Aconteceu algo? Tá frio demais para dormir sozinho. O cheiro de cachaça era forte. Ele cambaleou até minha cama, sentou na beirada. O que o senhor quer? Companhia. Sua mão pesada tocou meu joelho por cima do cobertor. Tu já é uma mulher, não é? 18 anos. Tua mãe com essa idade já tinha casado. Entendi imediatamente. Congelei de medo, de nojo. Tio, o senhor não tá bom. Volte pro seu quarto. Não me diz o que fazer, guria. A mão subiu pela minha perna. Tu me deve. Tô sustentando, dando teto. É o mínimo. Fechei os olhos, pensando rápido. Estava sozinha naquela casa. Meu pai não voltava há 2 dias. Os vizinhos estavam longe demais para ouvir gritos. Ele se aproximou mais. O cheiro de cachaça misturado com cigarro. Vai ser bonzinho, prometo. Se tu colaborar... Foi quando algo dentro de mim se transformou. A menina assustada virou uma fera acuada. Em um movimento rápido, peguei a jarra de água que ficava na mesa de cabeceira e quebrei na cabeça dele. O barulho de vidro quebrando. Ele caindo para trás, surpreso mais que machucado. Sangue escorrendo pela testa. Sua cadela! Ele gritou, tentando se levantar. Vou te matar! Mas eu já estava de pé. A adrenalina tomando conta. Anos de carregar trouxas de roupa pesada tinham me dado força que ele não esperava. Empurrei ele com tudo contra a parede, ganhando segundos preciosos. Corri. Pelo corredor, pela cozinha, pela porta dos fundos. A noite fria me recebeu, o vento cortante nos pés descalços. Corri pelo quintal, pulei a cerca baixa, atravessei terrenos vizinhos. Sem rumo. Só para longe. Para qualquer lugar que não fosse aquela casa. Que não fosse perto dele. Parei muitas quadras depois, o pulmão queimando, os pés sangrando das pedras e cacos de vidro do caminho. Me escondi atrás de uma árvore no campinho do bairro, tremendo de frio e medo. O que fazer agora? Para onde ir? Não tinha dinheiro. Não tinha amigos próximos. Não tinha mais escola ou trabalho. Foi quando lembrei da dona Olga, cliente antiga da minha mãe, que sempre foi gentil comigo. Morava do outro lado da cidade, no bairro Menino Deus. Longe o suficiente. E ela sempre dizia, se precisar de algo, me procure, Josefa. Precisar de algo? Nunca imaginei que seria precisar de tudo. Caminhei a noite toda. Horas e horas, me escondendo quando ouvia passos ou via carros. Cheguei na casa dela ao amanhecer, exausta, suja,
machucada. Bati na porta com o que restava das minhas forças. Dona Olga atendeu de hobby, os cabelos grisalhos em bobs, os olhos arregalados ao me ver. Meu Deus do céu, Josefa! O que aconteceu com você? Abri a boca para explicar, mas só saiu um soluço. Desabei nos braços dela, chorando como nunca tinha chorado antes. As lágrimas que segurei por um mês inteiro, a dor, o medo, a humilhação, tudo transbordando de uma vez. Ela me levou para dentro, fechou a porta. Me deu banho como se eu fosse criança pequena, cuidou dos cortes nos pés, me vestiu com roupas limpas da filha dela, que já não morava mais ali. Me deu chá quente, pão com manteiga. Só então, sentada na cozinha aconchegante dela, consegui contar tudo. Dona Olga ouviu em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas, a mão enrugada segurando a minha com força. Minha filha, que horror! Que horror o que esse homem fez com você. Não posso voltar para lá. Não posso. E não vai, nunca mais. Ela segurou meu rosto entre as mãos. Você fica aqui, pelo tempo que precisar. Mas e se ele vier me procurar? Que venha. Essa casa é minha. Sou viúva, mas tenho 3 filhos homens que moram perto. Tenho vizinhos que me respeitam. Tenho o telefone do delegado Martinez, que foi aluno do meu marido. Quero ver ele tentar alguma coisa. A segurança na voz dela foi como um cobertor quente num dia de inverno. Pela primeira vez desde a morte da minha mãe, senti que podia respirar. A senhora tem certeza? Absoluta. E mais, vamos fazer tudo certo. Amanhã mesmo vamos na delegacia registrar o que aconteceu. E depois na escola para você voltar a estudar. Não vai deixar de ser professora por causa daquele monstro. Chorei de novo. Mas eram lágrimas diferentes agora. De alívio, de gratidão, talvez até uma pontinha de esperança. Naquela noite, deitada na cama macia no quarto de hóspedes da Dona Olga, olhando pela janela as estrelas que finalmente apareciam depois de tantos dias de chuva, pensei na minha mãe. Mãe, sussurrei, sei que foi a senhora que me guiou até aqui, que me deu força para fugir, que colocou a Dona Olga no meu caminho. Senti uma paz estranha, como se ela tivesse ouvido. Como se tivesse respondido, sim, filha. Foi. E pela primeira vez desde aquela manhã de junho, dormi sem medo, sem pesadelos, sem sobressaltos. A batalha estava longe de terminar. Haveria confrontos, denúncias, choro, raiva. Meu tio não desistiria fácil. Meu pai tomaria lados, provavelmente o errado. A cidade inteira fofocaria. Mas naquela noite, deitada naquela cama emprestada, eu já não era mais apenas uma vítima. Era uma sobrevivente. E isso, ninguém mais poderia tirar de mim. Os primeiros dias na casa da Dona Olga foram como acordar de um pesadelo e descobrir que a realidade pode ser gentil. Ela me tratava como a filha que há anos tinha se mudado para São Paulo. Me chamava para tomar café na cama quando notava que eu tinha passado a noite chorando. Colocava flores frescas no meu quarto e deixava bilhetinhos de incentivo embaixo do meu travesseiro. Você é forte, Josefa. Mais do que imagina. Mas a paz durou pouco. Na terceira manhã, a campainha tocou furiosa enquanto tomávamos café. Pela janela da cozinha, vi o carro de polícia e meu coração gelou. Ao lado dele, imponente como sempre, estava meu tio Augusto, o corte na testa coberto por um curativo mal feito. Fica aqui, Dona Olga ordenou, indo atender. Da cozinha, ouvi tudo. A voz grossa do meu tio tentando soar preocupado. Ela fugiu de casa, dona. Estamos desesperados. O pai tá acabado de preocupação. Mentira. Meu pai provavelmente nem tinha notado minha ausência. Uma menor de idade, continuou ele, perturbada pela morte da mãe. Quebrou uma jarra na minha cabeça quando tentei impedir ela de sair de madrugada. Menor de idade? A voz da Dona Olga era calma, mas firme. A Josefa tem 18 anos completos, senhor. Mesmo assim, é responsabilidade da família. E eu sou a família dela. Curioso, Dona Olga respondeu. Porque ontem mesmo estive com o delegado Martinez. O senhor conhece? Não? Pois registramos um boletim de ocorrência bem detalhado, com fotos dos hematomas nas costas dela, das marcas de dedos nos braços, dos cortes nos pés de quando fugiu descalça pela noite, com medo do senhor. Silêncio.
Quase pude sentir o olhar furioso do meu tio. Isso é mentira. Ela é problemática, sempre foi. A própria mãe morreu de desgosto por causa dela. Bem, isso o senhor pode explicar para o delegado. E para o juiz, se for o caso. A voz do policial interrompeu, confusa. Não entendi exatamente o que ele dizia, mas ouvi as palavras situação complicada e melhor resolver na delegacia. Minutos depois, Dona Olga voltou à cozinha, o rosto sério, mas triunfante. Foram embora. Mas vão voltar. Temos que estar preparadas. E voltaram mesmo. Não no mesmo dia, nem no seguinte. Mas uma semana depois, quando eu já começava a relaxar, a acreditar que talvez meu tio tivesse desistido. Era domingo de manhã. Dona Olga tinha ido à missa. Eu fiquei arrumando a casa como forma de retribuir tudo o que ela fazia por mim. A campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e gelei. Meu pai. Sozinho. Não abri. Fiquei parada, respirando o mais silenciosamente possível, torcendo para que ele fosse embora. Mas a batida na porta ficou mais forte. Josefa, sei que tá aí! Abre essa porta! A voz dele alterada, provavelmente bêbado mesmo àquela hora da manhã. Vou arrombar se não abrir. Os vizinhos começaram a sair para ver o escândalo. Respirei fundo e abri a porta, para evitar problemas maiores para Dona Olga. Meu pai me encarou. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, o cheiro de cachaça exalando a metros. Que palhaçada é essa de fugir de casa? De inventar mentira pro meu cunhado? Não inventei nada, pai. Teu tio disse que tu tentou. Ele baixou a voz, olhando pros lados, subitamente consciente dos vizinhos, se oferecer para ele. E quando ele recusou, tu quebrou uma jarra na cabeça dele e fugiu. O nojo me subiu pela garganta. A inversão completa da verdade. A manipulação. O senhor acredita nisso? Mesmo sabendo como sou? Como fui criada? Não sei mais no que acreditar. Tua mãe morreu e tu nem ficou um mês em casa. Largou tudo, as responsabilidades. Agora teu tio tá falando em ir embora, voltar para Caxias. E quem vai cuidar da casa? Quem vai fazer comida? Lavar roupa? Então era isso. Não estava preocupado comigo. Estava preocupado com quem faria o serviço doméstico. A casa não é minha obrigação. E não volto para lá enquanto ele estiver lá. Então não volta mais, porque ele não vai embora. Foi a última vontade da tua mãe que ele ficasse. Isso é mentira. A mãe nunca pediria isso. Pois pediu. E se não quer voltar, então tá morta para mim também. Morta! Gritou isso e saiu cambaleando, deixando na soleira da porta não só o cheiro de cachaça, mas o peso de suas palavras. Morta. Para o meu pai, agora eu estava morta. Quando Dona Olga voltou da missa e contei o ocorrido, ela ficou em silêncio por longos minutos. Josefa, minha querida, o que você quer fazer? Como assim? Sua vida, seu futuro, o que quer fazer? Nunca ninguém tinha me perguntado isso, nem minha mãe, que apesar de todo o amor, sempre assumiu que minha vida seria igual à dela. Trabalho duro, casamento, filhos, mais trabalho. Quero estudar, terminar o secundário, quero ser professora. Então é isso que vamos fazer acontecer. Na semana seguinte, Dona Olga me matriculou numa escola noturna perto da casa dela. Também me arrumou um trabalho de meio período numa papelaria de um amigo viúvo. Nos meses seguintes, estabeleci uma rotina. Trabalhava de manhã e início da tarde, estudava à noite, ajudava na casa nos intervalos. A vida começou a ter um ritmo, uma normalidade que eu não experimentava desde antes da doença da minha mãe. Mas meu tio não tinha desistido. Em novembro, 4 meses após minha fuga, ele apareceu na papelaria. Entrou calmo, bem vestido, sério. Sorriu para o dono, pediu para ver os cadernos, como se fosse um cliente qualquer. Gelei ao reconhecer a voz, mesmo antes de vê-lo. Ele se aproximou do balcão onde eu estava. Josefa, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Tenho uma proposta. Uma última tentativa antes de tomar medidas mais sérias. Que tipo de proposta? Volta para casa. Só por mais 6 meses. Até eu conseguir vender as coisas da tua mãe, resolver umas pendências, depois te deixo ir. Com um dinheirinho até, para começar tua vida. Olhei bem nos olhos dele.
Os mesmos olhos verdes que eram tão amorosos na minha mãe e tão frios nele. Nunca. Prefiro morrer, pois talvez seja isso mesmo que aconteça. Não era uma ameaça vazia. Os olhos dele tinham a mesma expressão da noite em que tentou abusar de mim. Seu Geraldo, chamei o dono da papelaria. Este senhor está me ameaçando. É meu tio, aquele que te falei. Seu Geraldo, um velho italiano que tinha vindo para o Brasil depois da guerra, saiu dos fundos da loja. Apesar dos seus 60 e tantos anos, ainda mantinha o porte de soldado. Encarou meu tio dos pés à cabeça. O senhor está incomodando minha funcionária? Estou falando com minha sobrinha. Assunto de família. Na minha loja, ela não é sua sobrinha. É minha funcionária. E está dizendo que não quer falar com o senhor. Agora o senhor decide o que uma guria de 18 anos quer ou não quer. Decido quem fica na minha propriedade, e o senhor não é bem-vindo. Pela primeira vez, vi meu tio sem ação. Acostumado a intimidar, não sabia como reagir quando alguém devolvia na mesma moeda. Isso não acabou, Josefa, murmurou antes de sair. Tem razão, respondi. Só está começando. Aquela noite não dormi direito. As ameaças dele rodando na minha cabeça. No dia seguinte, contei para Dona Olga, que imediatamente ligou para seus contatos. No final da tarde, já tínhamos uma ordem de restrição provisória. Meu tio não podia se aproximar de mim ou da casa da Dona Olga. Mas papel não detém homem obstinado. Dezembro de 1960 chegou com um frio fora de época e notícias alarmantes. Meu tio tinha vendido praticamente tudo da nossa casa. Móveis, eletrodomésticos, até as roupas da minha mãe. Vizinhos contaram que caminhões saíram carregados. Meu pai, cada vez mais bêbado e ausente, não impediu nada. O pior veio na véspera de Natal. Dona Olga recebeu uma ligação e, quando desligou, estava pálida. Josefa, seu pai sofreu um acidente. Que tipo de acidente? Atropelamento. Estava voltando do bar, atravessou sem olhar. O motorista nem viu ele na escuridão. Ele morreu? Não, mas está muito mal. Hospital, pronto-socorro. Fui visitar mesmo contra todos os conselhos. Meu pai estava irreconhecível. Tubos, aparelhos, curativos. Tinha quebrado ambas as pernas, 3 costelas e tinha traumatismo craniano. Os médicos não davam muita esperança. Na porta do quarto, encontrei quem menos queria ver. Meu tio. Veio ver o que causou? Ele perguntou, o rosto cansado, mas os olhos ainda frios. O que eu causei? Foi o senhor quem incentivou ele a beber mais. Se não tivesse fugido, ele não estaria assim. Estaria em casa, com a filha, com a família que restou. Não afogando as mágoas no bar. Mais uma vez, a culpa. Sempre a culpa. O senhor é doente, sussurrei. Tem prazer em manipular, em fazer os outros sofrerem. O que a mãe diria se visse o que o senhor fez? Se soubesse o que tentou fazer comigo? Pela primeira vez, vi algo além de frieza naqueles olhos. Vergonha? Arrependimento? Não, era ódio, puro ódio. Tua mãe sempre soube que tipo de filha tinha. Rebelde, mentirosa. Nos últimos dias ela só falava isso, que tinha criado uma cobra. O senhor mente, gritei, atraindo olhares dos enfermeiros. Minha mãe me amava. Claro que amava. Como se ama um cachorro, por obrigação, mas confiava em mim, por isso me chamou quando piorou, porque sabia que só eu colocaria ordem naquela casa. Janeiro de 1961 chegou com a notícia da morte do meu pai. Nunca recuperou a consciência após o atropelamento. Morreu sem saber que eu estive ao lado dele no hospital todos os dias, apesar dos olhares de desprezo do meu tio. O enterro foi ainda menor que o da minha mãe. Poucos colegas da fábrica, alguns vizinhos, Dona Olga e eu. Meu tio organizou tudo, como se fosse o único familiar. Depois do cemitério, ele me procurou. Tudo acabou, Josefa. Teu pai morreu, a casa agora é minha. Como assim sua? Teu pai deixou tudo no meu nome. Sei que ele não fez testamento, mas assinou uma venda. Da casa, do terreno, de tudo. Isso é mentira. Tenho os documentos, registrados. Do lado da lei, tua casa é minha agora. Não podia acreditar. Mas na semana seguinte, confirmei no cartório. Era verdade.
De alguma forma, meu tio tinha convencido meu pai, provavelmente bêbado, a assinar a venda da casa. A casa onde nasci, onde minha mãe viveu, onde todos nossos pertences e memórias estavam. Não pode ser legal, argumentei com o senhor do cartório. Meu pai estava doente, alcoólatra. Sinto muito, moça, mas a venda foi registrada corretamente, com testemunhas e tudo. Quando contei para Dona Olga, ela ficou indignada. Ligou para seus contatos, advogados, o delegado. Mas todos disseram a mesma coisa. Sem provas de coação ou incapacidade no momento da assinatura, a venda era válida. Meu tio tinha vencido. Tinha levado tudo, ou quase tudo, porque a única coisa que realmente importava, ele não conseguiu: me quebrar. Fevereiro de 1961 me trouxe uma surpresa. Uma carta do cartório me convocando. Havia um pequeno seguro de vida no nome do meu pai, com eu como beneficiária. Não era muito, mas o suficiente para um recomeço. Ele não te esqueceu, Dona Olga comentou, emocionada. No fim, lembrou que tinha uma filha. Ou talvez, pensei, minha mãe tivesse feito esse seguro tempos atrás, prevendo que um dia eu ficaria sozinha. Escolhi acreditar nisso. Com o dinheiro, aluguei um quartinho numa pensão para moças perto da escola. Dona Olga insistiu que eu continuasse com ela, mas eu sabia que precisava dessa independência. Precisava provar para mim mesma que podia. Os meses seguintes foram de trabalho duro e estudo intenso. A escola noturna não era fácil depois de um dia inteiro de trabalho, mas cada nota boa era uma vitória. Cada elogio dos professores, um combustível. Julho de 1961 trouxe outra reviravolta. Meu tio apareceu na papelaria novamente, ignorando a ordem de restrição que já tinha vencido. Mas dessa vez parecia diferente, abatido, mais velho. Josefa, preciso falar contigo. Não temos nada para conversar. Por favor, é sobre a casa. Cansada, aceitei ouvir, mas só do lado de fora da loja, onde seu Geraldo podia me ver pela vitrine. Que o senhor quer? Estou vendendo a casa. Volto para Caxias mês que vem. E o que isso tem a ver comigo? O senhor mesmo disse que a casa é sua agora. É, mas achei que talvez quisesse comprar. Tenho comprador interessado, mas dou preferência para ti, pelo preço que paguei, sem lucro. Olhei bem nos olhos dele, tentando entender a jogada. Não parecia o mesmo homem autoritário de antes. Parecia doente. Por quê? Tu é filha da minha irmã, sangue do meu sangue. A casa tem história para ti. Não é por isso. Cruzei os braços. O que aconteceu? Ele suspirou profundamente, olhou para os lados, como se certificando que ninguém ouvia. Tô doente, mal, coração. Médico disse que tenho 6 meses, talvez 1 ano. Não consegui sentir nenhuma satisfação com a notícia. Nem tristeza. Só uma estranha neutralidade. Sinto muito. E, surpreendentemente, era verdade. Mas não posso comprar a casa. Não tenho dinheiro. Podemos negociar. Prestações. O que conseguir? Por quê? Porque agora se importa se fico com a casa ou não. Ele olhou para o chão, depois para o horizonte. Por um momento, pareceu o menino que minha mãe descrevia nas histórias de infância. O irmão caçula que ela tanto protegeu. Porque preciso fazer as pazes com ela. Não precisou explicar quem era ela. Minha mãe. A irmã que ele traiu de tantas formas. Sabe que ela não aprovaria nada do que o senhor fez, né? Nem como tratou a filha dela, nem como manipulou o marido dela. Sei. Um silêncio pesado caiu entre nós. Anos de mágoa, de abuso, de trauma não se resolvem numa conversa na calçada. Vou pensar. Respondi finalmente. Mas não prometo nada. Ele assentiu, tirou um papel do bolso e me entregou. Meu telefone em Caxias. Se decidir, me liga. Agosto e setembro passaram sem que eu tomasse qualquer decisão sobre a casa. Parte de mim queria de volta aquele pedaço da minha história, da minha mãe. Outra parte achava que seguir em frente significava deixar aquele lugar para trás. Dona Olga, sempre sábia, me aconselhou. A casa não é o problema, Josefa. Nunca foi. É o que você faz dentro dela. É quem você leva para dentro dela. Sua mãe fez daquele lugar um lar, mesmo nas dificuldades. Você pode fazer o mesmo se quiser. Em outubro,
a decisão se tornou mais clara. Recebi a notícia de que tinha sido aprovada para o curso normal. Finalmente poderia me formar como professora. Seria difícil pagar as mensalidades com meu salário da papelaria, mesmo com a bolsa parcial que consegui. A casa poderia ser um recomeço, comentou Dona Olga. Morando lá, economizaria o aluguel da pensão. Poderia até alugar um quarto para outra estudante, dividir despesas. Mas os fantasmas? Fantasmas só têm poder se você dá a eles, minha querida. Aquela casa viu sua mãe ser feliz, criar você com amor. Esses são os verdadeiros fantasmas que deveriam permanecer. No início de novembro, liguei para meu tio. Ele atendeu no terceiro toque, a voz fraca. Quero a casa, disse, direta. Mas não tenho muito dinheiro. Posso pagar um pouco agora e o resto em prestações mensais. Tudo bem. O importante é a casa ficar na família. Família. Uma palavra que ele tinha distorcido tanto. Não somos família, tio. Não mais. Isso é apenas um negócio. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Depois, um suspiro. Entendo. Mesmo assim, aceito os termos. Dezembro de 1961, quase exatamente um ano após a morte do meu pai, assinei os papéis. A casa seria minha novamente, após pagar prestações por 5 anos. Meu tio não apareceu para dar assinatura. Mandou os documentos por um advogado, com sua assinatura já reconhecida em cartório. Ele piorou, o advogado comentou. Está no hospital. Pediu para resolver isso o quanto antes. Não perguntei mais nada. Não queria saber. Parte de mim já tinha fechado aquele capítulo. No dia seguinte, peguei as chaves da casa. Sozinha, caminhei até lá, o coração batendo forte. Quase 2 anos desde que tinha fugido no meio da noite, descalça, apavorada. A casa estava diferente. Vazia dos móveis antigos, das fotos de família, dos objetos familiares. As paredes descascando, o quintal abandonado, ervas daninhas dominando onde antes havia o jardim da minha mãe. Mas quando entrei, algo estranho aconteceu. Em vez do medo que esperava sentir, senti paz, como se a casa estivesse esperando por mim. Como se as paredes pudessem separar as boas memórias das ruins e tivessem guardado apenas as primeiras. Em um cantinho do quarto que era da minha mãe, encontrei algo que meu tio havia deixado para trás. Talvez por descuido, talvez propositalmente. Uma caixa pequena de madeira que eu reconheci imediatamente. O porta-joias da minha mãe. Dentro, apenas o terço quebrado que encontrei no dia da morte dela. Agora cuidadosamente remendado com linha preta. Um bilhete acompanhava. O que quebrei, tentei consertar. Não é perfeito, mas é o melhor que pude fazer. Perdão. Sentei no chão daquele quarto vazio, segurando o terço remendado da minha mãe, e chorei. Não de raiva ou tristeza como tantas vezes nos últimos anos. Chorei de alívio, de libertação. O círculo estava fechando. Não com perdão. Algumas coisas estão além do perdão, mas com uma espécie de paz. Uma aceitação de que o passado não define o futuro, de que casas são apenas estruturas, e somos nós que as transformamos em lares, de que a maior vingança contra quem tenta nos destruir é viver bem, viver plenamente. Voltei para a pensão naquela noite com planos fervilhando na cabeça. Limparia a casa nos fins de semana. Pintaria as paredes. Plantaria flores no jardim como minha mãe fazia. Encheria aquele lugar de vida novamente. Janeiro de 1962 começou com a notícia da morte do meu tio. Eu estava a caminho da escola quando encontrei Dona Olga, que vinha me procurar. O advogado dele ligou, Josefa. Seu tio faleceu ontem à noite, complicações cardíacas. Não chorei. Não festejei. Apenas assenti, absorvendo a informação com uma estranha neutralidade. Há mais uma coisa, continuou ela. Ele deixou um testamento. Perdoou todas as prestações da casa. Ela já é sua, oficialmente. E assim, aos 19 anos, me vi dona da casa onde nasci, onde minha mãe viveu e morreu, onde sofri o pior e, de alguma forma, encontrei forças para recomeçar. Não era o fim da história, claro. Era apenas o fechamento de um capítulo doloroso. O início de algo novo. Nos anos seguintes, transformei completamente aquela casa.
Não apenas nas paredes, pisos e móveis, mas na energia, no propósito. De um lugar de dor, ela se tornou um lugar de esperança. E aos poucos, enquanto estudava para ser professora, descobri minha verdadeira vocação: ajudar outras meninas e mulheres que, como eu, enfrentavam abusos, violências, perdas. Mulheres que precisavam lembrar que sobreviver é só o começo, que depois vem o viver e o florescer. O ano de 1962 começou com a casa oficialmente no meu nome e uma sensação estranha de liberdade misturada com responsabilidade. Tinha apenas 19 anos e já carregava nos ombros o peso de um imóvel, contas para pagar e o fantasma de 2 mortes. Minha mãe pela doença que a consumiu lentamente e meu pai, que se afogou na bebida até que um carro na noite escura terminasse o serviço. A ausência do meu pai sempre foi uma constante na minha vida, mesmo quando ele estava fisicamente presente. Lembro dele saindo antes do amanhecer para a fábrica Renner, voltando tarde da noite, cheirando a cigarro barato e álcool. As raras vezes que participava da vida familiar eram nos domingos de churrasco, quando amigos apareciam e ele mostrava seu lado sociável, contando histórias exageradas de juventude que faziam todos rirem. Minha mãe sorria também, mas era um sorriso diferente, contido, quase triste, como se soubesse que aquele homem alegre desapareceria assim que o último convidado fosse embora. Teu pai nem sempre foi assim, ela me dizia às vezes, enquanto lavávamos a louça juntas. Quando nos conhecemos, ele tinha sonhos. Queria abrir uma oficina própria, construir uma casa melhor, viajar. Depois suspirava, esfregando com mais força uma panela já limpa. A vida foi tirando isso dele. Um pouquinho cada dia, como água desgastando pedra. Eu nunca entendi completamente o que ela queria dizer até começar a trabalhar. A rotina exaustiva, o dinheiro curto, os sonhos sendo constantemente adiados. Tudo isso vai corroendo a gente por dentro. Meu pai escolheu a bebida como escape. Minha mãe escolheu o silêncio e o trabalho duro. Eu estava determinada a escolher outro caminho. Março daquele ano marcou meu ingresso oficial no curso normal. As aulas aconteciam à noite, no Instituto de Educação General Flores da Cunha, um prédio imponente no centro de Porto Alegre que me intimidava só de olhar. Eu, filha de lavadeira e operário do Partenon, entrando naqueles corredores onde estudavam moças de famílias tradicionais. No primeiro dia, quase desisti antes mesmo de começar. Parada na porta da sala de aula, observei as outras alunas. Roupas bem passadas, cabelos arrumados, unhas feitas. Muitas vinham direto de casa, descansadas. Eu vinha do trabalho na papelaria, com o uniforme simples e os dedos manchados de tinta. Com licença, uma moça loira tentou passar por mim na porta. Olhou-me de cima a baixo, um meio sorriso no rosto. As serventes usam a entrada dos fundos, sabia? Meu rosto queimou de vergonha. Quis sumir, correr. Mas então lembrei da minha mãe, das mãos vermelhas de tanto esfregar roupa alheia para que eu pudesse estudar, do sacrifício dela, das esperanças depositadas no meu futuro. Não sou servente, respondi, erguendo o queixo. Sou aluna, igual a você. Entrei na sala e sentei na primeira carteira, mesmo morrendo de vergonha. Não ia dar o gosto de me verem derrotada. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Além do preconceito de algumas colegas, tinha a diferença de conhecimento. Muitas vinham de escolas particulares, tinham feito cursos preparatórios. Eu vinha de uma escola pública de bairro, com professores desmotivados e salas superlotadas. Abril e maio foram meses de pura determinação. Acordava às 5 da manhã, estudava 2 horas antes de ir trabalhar na papelaria. Depois do trabalho, corria para as aulas noturnas. Nos fins de semana, fazia hora extra na papelaria e usava o domingo para limpar a casa e adiantar trabalhos escolares. Tu vai adoecer desse jeito, guria. Dona Olga me advertia quando ia visitá-la. Precisa descansar também. Mas descanso parecia um luxo que eu não podia me permitir. Cada minuto era precioso, cada oportunidade era única. Se meu pai estivesse vivo, talvez entendesse isso. Essa fome de escapar da vida que me esperava se eu não lutasse com todas as forças. Junho me trouxe a primeira grande prova do curso. Quase desisti na véspera.
A matéria era extensa, os conceitos complexos, meu cérebro exausto recusava-se a reter mais informações. Sentei no quintal de casa tarde da noite, encarando as estrelas como fazíamos eu e minha mãe quando ela estava viva. Não sei se consigo, mãe, sussurrei para o céu. É difícil demais. O vento agitou as folhas da bergamoteira, trazendo um cheiro doce que sempre me lembrava dela. Fechei os olhos, respirei fundo e senti uma estranha calma me envolver. Talvez fosse só o cansaço, talvez fosse algo mais. Prefiro acreditar na segunda opção. Voltei para dentro, abri os livros novamente e estudei até o amanhecer. Fiz a prova naquele mesmo dia, os olhos ardendo de sono, mas a mente estranhamente clara. 2 semanas depois, quando as notas foram divulgadas, descobri que tinha tirado o segundo melhor resultado da turma. A professora de pedagogia, Dona Conceição, me chamou após a aula. Josefa, teu desempenho me surpreendeu. Percebi que tens dificuldade com alguns conceitos básicos, mas tua capacidade de análise é impressionante. Expliquei minha situação. A escola pública fraca, o trabalho em período integral, as dificuldades financeiras. Entendo. Ela assentiu, pensativa. Tenho uma proposta. Preciso de alguém para me ajudar a organizar materiais didáticos no contraturno. Pagaria por hora. E poderíamos usar esse tempo para reforçar os conteúdos que te faltam. Era exatamente o que eu precisava. Uma renda extra e a chance de melhorar academicamente. Aceitei na hora, mesmo sabendo que significaria ainda menos horas de sono. Julho e agosto foram os meses mais cansativos, mas também os mais gratificantes. Trabalhava na papelaria pela manhã, ajudava a Dona Conceição à tarde, ia para as aulas à noite. Nas horas vagas, comecei a reformar a casa aos poucos, pintando uma parede aqui, consertando uma janela ali. Comprei móveis simples de segunda mão para substituir os que meu tio tinha vendido. Setembro me trouxe o primeiro convite para um evento social, um baile de primavera organizado pelo Grêmio Estudantil. Não tinha roupa adequada, nem sabia dançar direito, mas Dona Olga insistiu que eu fosse. Toda moça merece um pouco de diversão, Josefa. Não pode viver só de trabalho e estudo. Ela me emprestou um vestido azul claro da filha, me ensinou a fazer um penteado simples, mas elegante, e me deu um batom cor-de-rosa clarinho, meu primeiro. Não é muito chamativo? Perguntei, olhando no espelho, estranhando aquela versão de mim mesma. É a quantidade certa de cor para alguém que viveu tempo demais em preto e branco, ela respondeu, com aquela sabedoria que só vem com os anos. O baile foi uma revelação. Pela primeira vez em anos, me permiti ser apenas uma jovem de 19 anos, dançando, rindo, conversando sobre coisas triviais. Conheci Carlos, um rapaz de 22 anos que estudava engenharia e dava aulas de matemática no turno da tarde. Ele não se importou com meu vestido emprestado ou minha falta de habilidade na dança. Me tratou como uma igual. Algo raro para uma moça da minha origem. Posso te ver de novo? Ele perguntou ao me acompanhar até o ponto de ônibus. Hesitei. Namorar não estava nos meus planos. Significava tempo e energia que eu não tinha para desperdiçar. Tenho uma vida complicada, expliquei. Trabalho, estudo, cuido de uma casa. Todo mundo tem complicações, ele sorriu. Mas a gente pode complicar junto, não acha? Outubro e novembro me apresentaram a uma sensação que eu tinha esquecido que existia. A felicidade simples e despretensiosa. Carlos e eu nos encontrávamos aos domingos para estudar juntos na biblioteca pública. Depois caminhávamos pelo Parque da Redenção tomando sorvete ou mate, dependendo do clima. Ele me contava sobre seus projetos de construir pontes e estradas pelo interior do estado. Eu falava sobre meu sonho de alfabetizar crianças que, como eu, não tinham acesso à educação de qualidade. Tu falas dos teus alunos como se já estivessem na tua sala de aula, ele observou uma vez. Consigo vê-los através dos teus olhos. É porque já existem, expliquei. Em cada criança da vila onde cresci, em cada filho de lavadeira, de operário, de faxineira, crianças inteligentes, capazes, só esperando alguém acreditar nelas. Como alguém acreditou em ti? Como eu tive que acreditar em mim mesma, corrigi. Mas quero ser essa pessoa para eles. Quero que seja mais fácil. Dezembro chegou com o encerramento do ano letivo e minha aprovação para o segundo ano do curso.
Minha média final estava entre as 5 melhores da turma, algo que parecia impossível meses antes. Carlos me convidou para passar o Natal com sua família, um convite que me encheu de ansiedade. Desde a morte dos meus pais, Natal era apenas um dia como outro qualquer para mim. A ideia de participar de uma celebração familiar, com pessoas que não me conheciam, parecia intimidadora demais. Eles vão me olhar como a moça pobre do Partenon, comentei, insegura. Eles vão olhar para a moça brilhante que conquistou o filho deles, Carlos respondeu. O resto não importa. Era bonito pensar assim, mas o mundo real raramente era tão generoso. Mesmo assim, aceitei o convite. Usei o dinheiro que tinha economizado para comprar um vestido novo, simples, mas meu, e pequenos presentes para a família dele. A casa dos pais de Carlos, no bairro Moinhos de Vento, era exatamente como eu imaginava. Grande, elegante, com móveis de madeira escura e uma árvore de Natal que quase tocava o teto. Sua mãe, Dona Helena, me recebeu com educação formal. Seu pai, Dr. Ricardo, um médico respeitado, foi um pouco mais caloroso. Os 2 irmãos mais novos de Carlos me olharam com curiosidade, mas sem hostilidade. Durante o jantar, senti os olhares avaliativos de Dona Helena cada vez que eu falava. Notei como seus olhos se estreitaram quando mencionei que morava sozinha. Algo incomum para uma moça solteira naquela época. E seus pais, Josefa? Ela perguntou, num tom que sugeria que já sabia a resposta. Faleceram. Minha mãe há quase 2 anos, meu pai há 1 ano. Oh, que tragédia! Seu tom não combinava com as palavras. E você vive onde exatamente? Na casa que era deles, no Partenon. Sozinha? Uma moça na sua idade? Isso não é apropriado. Carlos interveio. Josefa é a aluna mais dedicada do curso normal, mãe. Trabalha o dia todo e estuda à noite. Administra a própria casa e ainda consegue as melhores notas. Impressionante, sem dúvida. O tom sugeria qualquer coisa menos admiração. Mas certas convenções existem por um motivo, filho. O resto da noite seguiu nesse tom. Elogios superficiais mascarando julgamentos profundos. Percebi então que por mais que eu estudasse, trabalhasse, me esforçasse, para algumas pessoas eu sempre seria apenas a filha da lavadeira do Partenon. A menina pobre que não pertencia àquele mundo. Voltei para casa mais cedo do que planejava, agradecendo educadamente o jantar. Carlos me acompanhou até o ponto de ônibus, claramente envergonhado pelo comportamento da mãe. Ela só precisa te conhecer melhor, tentou justificar. Não, Carlos, ela precisa ser uma pessoa melhor. Respondi com uma clareza que me surpreendeu. Mas não é culpa sua. Janeiro de 1963 começou com uma resolução. Não permitiria que o julgamento alheio definisse quem eu era ou o que podia alcançar. A ausência do meu pai, tanto em vida quanto após sua morte, tinha me ensinado uma lição dolorosa, mas valiosa. Não podia esperar que outras pessoas construíssem minha segurança ou validassem minhas escolhas. Carlos e eu continuamos nos vendo, mas com menos frequência. Ele estava no último ano de engenharia, eu cada vez mais envolvida com meus estudos e trabalhos. No fundo, talvez soubéssemos que nossos caminhos tomariam direções diferentes. Não por falta de afeto, mas porque nossas prioridades eram distintas. Ele tinha a pressão familiar para seguir a carreira tradicional, casar com alguém adequado. Eu tinha a determinação feroz de provar que podia reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Fevereiro me trouxe uma oportunidade inesperada. Dona Conceição me convidou para ser monitora nas aulas práticas de alfabetização que seriam ministradas para crianças carentes do centro da cidade. É uma chance de ganhar experiência real em sala de aula, ela explicou. E tem uma pequena ajuda de custo. Aceitei sem hesitar. Pela primeira vez, entraria numa sala de aula não como aluna, mas como educadora. A sensação era assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Março de 1963 marcou meu primeiro dia como monitora. 15 crianças de 6 a 8 anos, filhos de empregadas domésticas, vendedores ambulantes, catadores de papel. Crianças que chegavam com roupas limpas mas gastas, algumas sem um café da manhã adequado, todas com olhos brilhantes de curiosidade e expectativa. Essas crianças podem nunca ter a chance que vocês tiveram, Dona Conceição disse para nós,
monitoras. Para algumas, essas poucas horas semanais serão o único contato com educação formal que terão. Façam valer. Entre aquelas crianças estava Antônio, um menino de 7 anos com olhos grandes e assustados que me lembrava tanto de mim mesma que doía. Filho de pai alcoólatra e mãe sobrecarregada, ele raramente falava, mantendo-se na defensiva constante de quem espera sempre o pior. Ele não quer fazer as atividades, comentou outra monitora frustrada. Acho que tem algum problema. O único problema dele é o medo, respondi, observando como ele se encolhia cada vez que um adulto se aproximava. Deixa que eu tento. Em vez de forçá-lo a participar, sentei ao lado dele e comecei a desenhar silenciosamente. Primeiro uma casa simples, depois uma árvore, um sol. Sem cobrar, sem perguntar, apenas criando um espaço seguro. No terceiro dia, ele pegou um lápis e começou a desenhar também. No final da semana, já escrevia seu nome com letras tremidas, mas determinadas. No final do mês, lia palavras simples, o rosto iluminado por uma alegria que transformava completamente seus traços. Tu tem jeito, Josefa, Dona Conceição observou. Uma sensibilidade que não se ensina. Abril, maio e junho passaram num borrão de atividades. O trabalho na papelaria, as aulas do curso normal, as sessões de monitoria que rapidamente se tornaram a parte favorita da minha semana. Cada pequena vitória daquelas crianças era como uma injeção de energia, me fazendo esquecer o cansaço, as dificuldades financeiras, a solidão ocasional que ainda sentia. Em julho, recebi notícias de Carlos. Ele tinha se formado e aceitado um emprego numa construtora em São Paulo. Ia embora em agosto. Queria que viesse comigo, disse durante nossa última caminhada no Parque da Redenção. Poderias terminar teus estudos lá. Começaríamos uma vida juntos. Por um breve momento, permiti-me imaginar essa possibilidade. Uma vida em São Paulo, longe das memórias dolorosas, das limitações de Porto Alegre. Uma vida com Carlos, que apesar de tudo, tinha sido uma presença positiva, um sopro de normalidade numa existência marcada pelo trauma. Mas algo dentro de mim sabia que não era o caminho certo. Não era meu sonho, era o dele. E eu tinha lutado demais para abrir mão dos meus próprios planos agora. Não posso, Carlos. Tenho responsabilidades aqui, compromissos, um caminho que preciso trilhar sozinha. Ele assentiu, triste, mas compreensivo. Imaginei que dirias isso. És a pessoa mais determinada que já conheci, Josefa. Vai longe. Nos despedimos com a promessa vaga de manter contato, sabendo ambos que provavelmente não aconteceria. Alguns amores não são destinados a durar para sempre. São pontes temporárias que nos ajudam a cruzar períodos difíceis da vida. Carlos foi minha ponte, me mostrando que eu podia ser mais do que meu passado, que podia ser digna de afeto e respeito. Agosto trouxe mudanças importantes. Dona Conceição conseguiu que eu fosse contratada como assistente formal no projeto de alfabetização, agora com salário fixo. Isso me permitiu reduzir as horas na papelaria e dedicar mais tempo aos estudos e ao trabalho com as crianças. Tu tens um dom, Josefa, ela me disse. Essas crianças confiam em ti de um jeito que não confiam em nós. Talvez porque sentem que tu entende o mundo delas. E eu entendia mesmo. Conhecia a fome que não era só de comida, mas de atenção. O cansaço que vinha, não só da falta de sono, mas da constante vigilância que crianças em situação de vulnerabilidade desenvolvem. A esperança que sobrevive contra todas as probabilidades, como uma flor teimosa nascendo entre rachaduras no concreto. Setembro me trouxe uma proposta que mudaria minha vida. O projeto de alfabetização seria expandido para incluir um turno na Vila Maria da Conceição, uma das áreas mais pobres de Porto Alegre. Precisavam de alguém para coordenar essa expansão. Pensei em ti imediatamente, Dona Conceição explicou. Conheces a realidade dessas crianças como ninguém. Tens a sensibilidade e a força necessárias. Mas ainda sou estudante, argumentei. Nem me formei ainda. Às vezes a experiência de vida vale mais que qualquer diploma. Ela sorriu. E não estaria sozinha. Eu supervisionaria, claro. Outubro e novembro foram de preparação intensa.
Visitei a vila inúmeras vezes, conversando com as famílias, adaptando o material didático para aquela realidade específica, treinando voluntários. Era um trabalho exaustivo, mas incrivelmente gratificante. Dezembro de 1963 marcou o início oficial do projeto na vila. 30 crianças, uma sala improvisada na associação de moradores, recursos limitados, mas entusiasmo ilimitado. No primeiro dia, olhei para aquelas crianças. Algumas parecidas com o que eu poderia ter sido se não tivesse tido minha mãe, minha determinação, minha sorte em encontrar pessoas como Dona Olga e Dona Conceição. E senti uma emoção que não conseguia nomear. Era como se um círculo estivesse se fechando. Como se toda dor, toda luta, toda ausência que tinha vivido tivesse sido, de alguma forma misteriosa, preparação para esse momento. Para estar ali, diante daquelas crianças que, como eu um dia, precisavam desesperadamente de alguém que acreditasse nelas. Meu nome é Professora Josefa, apresentei-me, a voz firme apesar da emoção. E estou aqui para mostrar a vocês que aprender pode ser uma aventura incrível. Uma menina de olhos grandes, sentada na primeira fileira, ergueu a mão timidamente. Sim, incentivei. A senhora vai ficar mesmo? Não vai desistir da gente? A pergunta atingiu o âmago do meu ser. Quantas vezes aquelas crianças tinham sido abandonadas? Quantas promessas não cumpridas tinham marcado suas curtas vidas? Vou ficar, respondi, olhando em cada par de olhos naquela sala. É uma promessa, e pessoas fortes não quebram promessas. Janeiro de 1964 começou com uma novidade. O projeto na vila ganhou destaque no jornal local. Um repórter veio fazer uma matéria e, para minha surpresa, centrou a história em mim. A jovem de 21 anos que tinha superado a perda dos pais para se dedicar à educação de crianças carentes. A matéria gerou interesse e, mais importante, doações. Livros, materiais escolares, até mesmo uma pequena ajuda financeira que permitiu melhorar a merenda das crianças. O trabalho ganhava corpo, ganhava reconhecimento. Fevereiro me trouxe o início do último ano do curso normal. Estava mais perto do que nunca de me formar, de realizar o sonho que tinha alimentado por tanto tempo. Março, no entanto, trouxe uma sombra inesperada. O golpe militar de 1964 sacudiu o país. Em Porto Alegre, como em outras capitais, a tensão era palpável. Projetos sociais como o nosso começaram a ser vistos com desconfiança pelas novas autoridades. Precisamos ter cuidado, Dona Conceição me alertou. Estão chamando educadores populares de subversivos. Qualquer coisa que parece política pode ser perigosa agora. Mas ensinamos crianças a ler, protestei. O que isso tem de político? Conhecimento sempre foi político, Josefa, principalmente quando colocamos nas mãos de quem sempre foi mantido na ignorância. Abril e maio foram meses de ajustes. Adaptamos o currículo, evitamos determinados livros, palavras, discussões. A liberdade que tínhamos se reduziu, mas o trabalho continuou. As crianças ainda precisavam aprender, talvez agora mais do que nunca. Junho me trouxe uma decisão difícil. Com a crescente pressão sobre projetos como o nosso, Dona Conceição sugeriu que eu assumisse um perfil mais discreto. Tu és jovem, Josefa. Tem toda uma vida pela frente. Não quero ver teu nome numa lista de suspeitos. Não vou abandonar as crianças, declarei, determinada. Ninguém está pedindo isso. Mas poderias trabalhar mais nos bastidores, deixar que eu seja o rosto público do projeto. Relutantemente concordei. Era frustrante dar um passo atrás depois de tanto progresso, mas entendia a necessidade de proteger não apenas a mim mesma, mas o projeto como um todo. Júlio trouxe novamente Antônio à minha vida. Agora, com 9 anos, ele tinha progredido enormemente nos últimos meses. Lia fluentemente, escrevia pequenas redações, demonstrava uma inteligência viva e curiosa. Mas naquele dia, chegou à aula com o olho roxo e o lábio cortado. Que aconteceu? Perguntei, levando-o para um canto reservado. Nada, murmurou, evitando meu olhar. Caí. A mesma desculpa que eu dava quando vizinhos perguntavam sobre marcas deixadas pelo meu tio. O mesmo olhar baixo, a mesma vergonha. Antônio, olha para mim. Esperei até que ele erguesse os olhos.
Ninguém merece apanhar. Ninguém. Não importa o que tenha feito ou deixado de fazer. Ele engoliu em seco, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Meu pai diz que sou burro, que tô perdendo tempo na escola. Que lugar de homem é trabalhando? Meu coração apertou. Quantas versões dessa história já tinha ouvido ao longo dos anos? Quantas crianças brilhantes tinham seu potencial esmagado por adultos que reproduziam o único modelo que conheciam? Teu pai está errado, Antônio. Tu és inteligente. Tem potencial para ser o que quiser. E vou te ajudar a provar isso. Agosto e setembro foram dedicados não apenas ao trabalho na vila, mas a um esforço especial com Antônio. Consegui uma bolsa parcial para ele numa escola particular. Organizei um grupo de apoio com outros professores voluntários. Fiz visitas à casa dele para conversar com a mãe. Uma mulher exausta e amedrontada, mas que no fundo queria o melhor para o filho. O pai era um caso mais difícil. Homem rude, alcoólatra como meu pai tinha sido, desconfiado de qualquer interferência externa. Lembrava-me dolorosamente do meu tio, o mesmo olhar duro, a mesma postura intimidadora. Ele não vai ser doutor, declarou quando fui conversar. É filho de pobre, lugar dele é na obra, como eu. Ele pode ser o que quiser, retruquei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza. E o senhor deveria ter orgulho de ter um filho tão capaz. Orgulho? Ele riu, um som áspero. De quê? De um moleque que fica com a cabeça nos livros em vez de trazer dinheiro para casa? Orgulho de um filho que pode ter um futuro melhor que o seu. Não é isso que todo pai quer? Algo na minha voz deve ter atingido algum ponto sensível, porque ele ficou em silêncio por um momento, me olhando como se me visse pela primeira vez. A senhora não sabe nada da minha vida, disse finalmente, mas sem a hostilidade anterior. Sei mais do que imagina, respondi. E sei que ninguém nasce querendo ser violento, ou bêbado, ou ausente. A vida vai empurrando a gente para escolhas que nem sempre são as melhores. Ele me encarou longamente, depois desviou o olhar, uma vulnerabilidade súbita e inesperada no rosto marcado pelo tempo e pelo álcool. Vou pensar no que a senhora disse, mas não prometo nada. Não era muito, mas era um começo. Às vezes, tudo o que precisamos é uma pequena brecha na armadura que as pessoas constroem ao redor de si mesmas. Outubro me trouxe a notícia que tanto aguardava. Passei em todos os exames finais. Em dezembro, estaria oficialmente formada como professora normalista. Dona Conceição já havia garantido que eu assumiria um cargo formal na escola da vila, com salário adequado e todos os benefícios. É só o começo, ela me disse. Com teu talento e dedicação, podes chegar onde quiseres. Diretora de escola, coordenadora pedagógica, quem sabe até faculdade mais adiante. Novembro foi de preparação para a formatura. Vestido novo, fotos, convites, pequenos luxos que nunca imaginei que poderia me permitir. Quando pensei em quem convidar para a cerimônia, a lista era curta. Dona Olga, claro. Dona Conceição estaria lá como professora. Algumas colegas do projeto. Foi quando percebi que, apesar de todas as perdas, tinha construído uma nova família ao longo dos anos. Uma família escolhida, baseada em afinidade e apoio mútuo, não apenas em laços de sangue. Dezembro de 1964 chegou finalmente. No dia da minha formatura, olhei-me no espelho usando a beca preta e o capelo. A menina de 18 anos que tinha fugido descalça numa noite de inverno, aterrorizada e sem rumo, parecia pertencer a outra vida, outra existência. Naquele dia, recebendo meu diploma, vi nos olhos de Dona Olga o mesmo orgulho que minha mãe teria mostrado se estivesse viva. Vi na postura ereta de Dona Conceição a confiança de quem sabia que tinha feito a diferença na vida de alguém. E vi em meu próprio reflexo a confirmação de algo que sempre soube, mesmo nos momentos mais difíceis. A ausência do meu pai, longe de me definir, tinha me dado a força para definir a mim mesma. E aquela definição era clara agora. Eu era Josefa Maria, 21 anos, professora normalista, sobrevivente e, acima de tudo, construtora do meu próprio destino. Janeiro de 1965 trouxe não apenas um novo ano, mas uma virada definitiva na minha vida.
Agora, com 22 anos, professora formada e com minha casa recuperada, eu finalmente sentia que tinha sobrevivido ao pior. Mas sobreviver não era o bastante. Eu queria mais. Queria transformar minha história de dor em algo que pudesse ajudar outras pessoas. A escola na Vila Maria da Conceição, onde eu dava aulas, estava crescendo. De 30 crianças no início, agora atendíamos quase 70, em 2 turnos. Crianças de todas as idades, a maioria vivendo em situações parecidas com a que vivi: pais ausentes, violência doméstica, pobreza extrema. Eu via minha história refletida em cada olhar assustado, em cada criança que chegava de cabeça baixa, em cada marca suspeita no braço de um aluno. Professora Josefa, me chamou Margarida, uma menininha de 8 anos, enquanto os outros saíam para o recreio. Posso perguntar uma coisa? Claro, querida. É verdade que a senhora não tem pai nem mãe? A pergunta me pegou desprevenida. Nunca falava sobre minha vida pessoal nas aulas, mas numa vila pequena, histórias circulam. É verdade, Margarida. Perdi minha mãe quando tinha 18 anos e meu pai logo depois. E a senhora não tem medo de ficar sozinha? Olhei para aquela criança, os olhos grandes cheios de uma preocupação que não deveria existir em alguém tão jovem, e entendi o que estava por trás da pergunta. Tive muito medo no começo, respondi com sinceridade. Mas descobri que nunca estamos realmente sozinhos. Encontrei outras pessoas que se tornaram minha família, e descobri que tinha força dentro de mim que nem sabia que existia. E como a senhora achou essa força? Foi nesse momento que algo clicou dentro de mim. Aquela não era apenas uma conversa com uma aluna curiosa. Era o começo de uma missão. Acho que a gente só descobre nossa força quando é obrigado a usá-la, Margarida. Como quando você aprende a nadar porque caiu na água funda. Mas depois que aprende, nunca mais esquece. Naquela noite, deitada na minha cama, a conversa com Margarida não saía da minha cabeça. Quantas outras crianças não estavam passando pelo que passei? Quantas mulheres não estavam presas em situações abusivas, como minha mãe esteve com meu pai? Como tantas mães dos meus alunos estavam? Março de 1965 marcou o verdadeiro momento da virada. Uma das mães não apareceu para buscar seu filho depois da aula. Sebastião, um menino de 6 anos, chorava silenciosamente no canto da sala enquanto eu tentava descobrir o que tinha acontecido. Depois de muito insistir, ele contou. O homem que mora com a mamãe bateu nela. Ela caiu no chão e não levantou. Meu sangue gelou. Pedi para Dona Teresa, a merendeira, ficar com as crianças restantes e levei Sebastião comigo. O endereço era numa das partes mais pobres da vila, um beco de casas de madeira amontoadas. Encontramos sua mãe, Dona Jurema, sentada na soleira da porta, o rosto inchado, sangue seco no canto da boca, os olhos vazios de quem desistiu de lutar. Desculpa não ir buscar o guri, professora, ela murmurou. Não estava com condição. Voltei para casa naquela noite com a imagem de Dona Jurema gravada na mente. Durante toda uma madrugada, revirei-me na cama, pensando na minha mãe, no meu tio, em todas as Juremas do mundo que não tinham uma Dona Olga para recorrer. Tenho que fazer alguma coisa, decidi. Não posso só ensinar as crianças a ler e ignorar o resto. No dia seguinte, fui conversar com Dona Conceição, agora diretora do projeto, que tinha se expandido para 3 vilas diferentes. Quero criar um grupo de apoio para mulheres, expliquei. Mães dos nossos alunos, principalmente. Um lugar onde possam falar sobre os problemas, receber orientação, construir uma rede de proteção. Dona Conceição me olhou longamente, avaliando não a ideia, mas os riscos. Sabe que os militares estão de olho em qualquer tipo de organização popular, não é? Poderiam interpretar isso como atividade subversiva. Vamos chamar de Clube de Mães, então, sugeri. Focado em artesanato, culinária, coisas assim. O que fizermos além disso fica entre nós. Ela sorriu, aquele sorriso que nunca alcançava completamente os olhos desde o golpe militar. És esperta, Josefa, e corajosa. Mas cuidado, muita gente boa está desaparecendo por muito menos. Abril de 1965, o Clube de Mães começou oficialmente. 15 mulheres na primeira reunião, sentadas em círculo na sala da escola depois das aulas. Começamos realmente com artesanato, crochê principalmente.
Eu mal sabia fazer ponto básico, mas Dona Olga, que tinha se tornado voluntária regular, era mestra. Enquanto as mãos trabalhavam, as línguas se soltavam. Histórias começavam a surgir. Dona Jurema não era caso isolado. Praticamente todas ali tinham histórias de violência, abuso, abandono. A diferença é que nunca tinham falado sobre isso antes. Nunca tinham percebido que não estavam sozinhas. Achei que só acontecia comigo, confessou uma. Que eu fazia algo errado. Minha mãe dizia que mulher tem que aguentar, disse outra. Que faz parte do casamento. E para onde a gente vai se sair de casa? Perguntou uma terceira. Com filho pequeno, sem dinheiro, sem família? Era a pergunta de 1 milhão de cruzeiros. A mesma que eu tinha me feito tantas vezes. Uma ajuda a outra, respondi simplesmente. Como estamos fazendo agora. Maio e junho de 1965 viram o Clube de Mães crescer. 30, depois 40 mulheres. Algumas vinham de outras vilas, tendo ouvido falar por amigas. O artesanato produzido começou a ser vendido em feiras, gerando uma pequena renda que ia para um fundo comum. Dinheiro de emergência, explicávamos, para quem precisar sair de casa rapidinho. Começamos a estabelecer uma rede de casas seguras. Mulheres que tinham um quartinho sobrando ou que podiam acomodar alguém no sofá por algumas noites. Conseguimos o apoio discreto de 2 advogados, amigos do doutor. Néstor, que orientavam sobre separações, guarda de filhos, denúncias. Julho de 1965 trouxe o primeiro grande teste. Neide, uma das mulheres mais quietas do grupo, apareceu no meio da noite na minha casa, o rosto tão machucado que mal dava para reconhecer. Com ela, 3 filhos pequenos, apenas com a roupa do corpo. Ele disse que ia me matar, sussurrou. E eu acreditei. Coloquei todos dentro de casa e acionei nossa rede. Em menos de 1 hora, tínhamos arranjado um lugar seguro para Neide e as crianças, em outra vila, longe o suficiente. No dia seguinte, uma das advogadas voluntárias já preparava os documentos para a medida protetiva. Algo raro de conseguir naquela época, mas não impossível. Quando o marido de Neide apareceu na vila procurando por ela, encontrou um muro de silêncio. Ninguém sabia de nada. Ninguém tinha visto nada. Agosto me trouxe um reconhecimento inesperado. Uma revista feminina do Rio Grande do Sul publicou uma matéria sobre nosso Clube de Mães, destacando o artesanato e as aulas de alfabetização para as mulheres adultas que tínhamos começado a oferecer. Mulheres ajudando mulheres, dizia a manchete. A matéria, felizmente, não mencionava nada sobre casos de violência ou a rede de apoio que tínhamos criado. Apresentava o projeto como uma iniciativa educacional e de geração de renda. O que também era, mas só uma parte da história. A visibilidade, no entanto, trouxe riscos. Setembro começou com uma visita indesejada. Oficiais do DOPS apareceram na escola querendo informações sobre o grupo de mulheres que eu coordenava. É apenas um clube de artesanato, expliquei, mostrando as toalhas de crochê, os tapetes, as bonecas de pano. E aulas de alfabetização para adultos, parte do Programa Nacional do Governo, inclusive. Eles vasculharam a sala, folhearam os cadernos, olharam com suspeita para os cartazes nas paredes, desenhos das crianças, frases simples de incentivo à leitura. Recebemos denúncias de atividades subversivas, disse um deles finalmente, de reuniões para falar mal do governo. Mantive a calma, embora o coração batesse descompassado. Sinta-se à vontade para assistir a qualquer uma de nossas reuniões, tenente. São às terças e quintas, às 19 horas. Traga sua esposa se quiser. Sempre precisamos de mais mãos para terminar as encomendas de Natal. Era um blefe, claro. Se ele aparecesse, teríamos mesmo que fazer uma reunião sobre crochê. Mas algo me dizia que um oficial militar não desperdiçaria seu tempo com um grupo de mulheres pobres fazendo trabalhos manuais. Estava certa. Eles foram embora, ainda desconfiados, mas sem provas de qualquer atividade subversiva. No entanto, o recado estava dado. Estávamos sendo observadas. Temos que ser ainda mais cuidadosas, avisei as mulheres na reunião seguinte. Nada de comentários políticos, nada de falar sobre as atividades fora daqui. Se alguém perguntar, é só um clube de artesanato e alfabetização.
Outubro de 1965 marcou 1 ano desde que comecei o projeto na vila e trouxe uma nova dimensão para nosso trabalho. Antônio, aquele menino que tanto me lembrava de mim mesma, apareceu na escola com um olho roxo. Novamente. Achei que seu pai tinha parado de bater em você, comentei enquanto cuidava do machucado. E tinha, ele respondeu, a voz baixa, por um tempo, mas aí perdeu o emprego. Voltou a beber. O ciclo familiar da violência. O mesmo que tinha destruído minha família. O mesmo que via se repetir em tantas casas da vila. Antônio, por que você não traz seu pai para conversar comigo? Ele não vai vir, professora. Diz que escola é coisa de mulher. Diga a ele que temos um curso de marcenaria aos sábados. Para os pais, com possibilidade de emprego depois. Era mentira, claro. Mas sabia que precisava de uma isca para atrair homens como o pai de Antônio. E temos mesmo, professora. Os olhos dele brilharam de esperança. Vamos ter, prometi. De algum jeito, aquela noite, convoquei uma reunião de emergência com Dona Conceição, Dona Olga e alguns outros apoiadores do projeto. Precisamos envolver os homens, expliquei. A violência não vai parar enquanto trabalharmos apenas com as mulheres e crianças. Temos que quebrar o ciclo na fonte. E como pretende fazer isso? Dona Conceição parecia cética. Homens violentos não vão simplesmente aparecer para uma palestra sobre como não bater na esposa. Por isso precisamos de outra abordagem, algo que os atraia por outros motivos. Cursos profissionalizantes, por exemplo. Alfabetização para adultos focada em homens. Enquanto aprendem uma profissão ou a ler, podemos trabalhar outros valores. Não foi fácil convencer todo mundo. Alguns achavam que era perigoso demais trazer esses homens para perto do nosso trabalho. Outros duvidavam que pudéssemos mudar comportamentos tão arraigados. Olhem para o Antônio, argumentei. Há 2 anos era um menino assustado que mal falava. Hoje é um dos melhores alunos, confiante, cheio de sonhos. Se conseguimos transformar as crianças, por que não tentar com os adultos? Novembro nos trouxe um aliado inesperado. João, um ex-marceneiro que tinha perdido o braço direito num acidente de trabalho, estava na lista de espera para a alfabetização de adultos. Não posso mais trabalhar com madeira, ele explicou quando foi fazer a matrícula. Mas posso ensinar. Tenho todas as ferramentas ainda, e sei que tem muito guri por aí precisando aprender um ofício. Era exatamente o que precisávamos. João não apenas sabia marcenaria, tinha respeito na comunidade. Era um homem duro, sim, do tipo que não demonstrava sentimentos facilmente, mas nunca ninguém o tinha visto bêbado ou soube dele bater na esposa ou nos filhos. Quanto o senhor cobra para dar aulas aos sábados? Perguntei diretamente. Ele pareceu surpreso. Não precisa pagar, professora. A senhora vai me ensinar a ler de graça, não é? Uma mão lava a outra. Dezembro de 1965 marcou o início oficial das aulas de marcenaria. 10 homens no primeiro sábado, incluindo o pai de Antônio. A desconfiança era palpável. Homens rudes, acostumados a resolver tudo na força, agora sentados em bancos escolares, esperando instruções. João era perfeito para o papel. Falava a língua deles, não tinha paciência para lamentações. Perdeu o emprego? Todo mundo aqui já perdeu alguma coisa. Eu perdi um braço. E daí? A vida segue. Agora presta atenção que vou ensinar como se mede 2 vezes antes de cortar. Entre as instruções de marcenaria, João ia inserindo outras lições, quase sem que percebessem. Madeira é que nem criança. Se você quer que fique do jeito certo, precisa de paciência, não de força. Bate com muita raiva, estraga a peça toda. Janeiro de 1966 chegou e com ele a expansão do nosso trabalho. Além do clube de mães e das aulas de marcenaria, agora tínhamos um grupo de jovens, adolescentes da vila que já tinham passado pela nossa escola e queriam continuar conectados. Ensinávamos liderança, cidadania, sempre disfarçado de atividades recreativas ou educacionais para não atrair atenção indesejada. E funcionava. A pequena comunidade que estávamos construindo começava a mostrar resultados. Mulheres mais confiantes e independentes economicamente. Homens encontrando outros caminhos além da violência. Crianças crescendo com a certeza de que podiam sonhar com um futuro diferente. Claro que não era perfeito.
Havia recaídas, desistências, fracassos. Alguns casos eram tão graves que tudo o que podíamos fazer era ajudar a mulher a fugir, a recomeçar em outro lugar. Alguns homens eram tão enraizados na violência que nem 100 aulas de marcenaria mudariam suas atitudes, mas para cada derrota tínhamos 2 vitórias. Pequenas, às vezes quase imperceptíveis, mas vitórias mesmo assim. Fevereiro de 1966 marcou mais um passo importante. Antônio, agora com quase 11 anos, foi selecionado para uma bolsa integral num colégio particular de Porto Alegre. Um programa novo que buscava talentos em comunidades carentes. Não teria conseguido sem a senhora, ele me disse quando veio contar a novidade. Antes de estudar aqui, achava que gente como eu não podia sonhar muito alto. Gente como você pode sonhar com qualquer coisa, respondi, engolindo o nó na garganta. E além de sonhar, pode realizar. Olha para mim, cresci numa casa não muito diferente da sua e hoje sou professora, diretora de projeto. É por isso que acreditei. Ele sorriu. Porque a senhora mostrou que era possível. Aquelas palavras ficaram comigo por muito tempo. Um ciclo de trauma tinha sido quebrado. Um ciclo de possibilidades tinha sido aberto. Março me trouxe uma surpresa. Durante uma reunião do clube de mães, uma mulher que nunca tinha visto antes apareceu. Era mais velha que a maioria, bem vestida, claramente não da vila. Desculpe aparecer sem avisar. Ela se apresentou. Meu nome é Helena. Sou assistente social e ouvi falar do trabalho que vocês estão fazendo aqui. Fiquei imediatamente em alerta. Nos tempos em que vivíamos, qualquer pessoa oficial podia representar problemas. É apenas um clube de artesanato, respondi automaticamente. E aulas de alfabetização. Ela sorriu compreensiva. Não precisa se preocupar. Não estou aqui a trabalho, pelo menos não oficialmente. Estou aqui porque quero ajudar. Tenho contatos em órgãos de assistência, acesso a recursos que vocês talvez não tenham. Ainda desconfiada, convidei-a para uma conversa privada depois da reunião. Durante mais de 1 hora, Helena me contou sobre seu trabalho, sobre outras iniciativas semelhantes à nossa em diferentes partes do estado, sobre as dificuldades de fazer esse tipo de trabalho em tempos tão repressivos. Vocês estão fazendo algo extraordinário aqui, ela concluiu. Mas poderiam fazer ainda mais com algum apoio estruturado. Que tipo de apoio? Treinamento adequado para identificar casos graves de abuso, conexões com abrigos seguros quando a situação é de risco de vida, orientação jurídica especializada, talvez até ajuda internacional. Era tentador, extremamente tentador, mas também arriscado. Como sei que posso confiar em você? Perguntei diretamente. Ela não se ofendeu com a pergunta. Pelo contrário, pareceu aprovar minha cautela. Não sabe? Assim como eu não sei se posso confiar em você. Teremos que construir essa confiança aos poucos. Comece verificando minhas credenciais. Fale com outras pessoas que trabalham comigo. Depois, decidimos os próximos passos. Foi o que fiz. Ao longo das semanas seguintes, verifiquei discretamente o histórico de Helena. Descobri que ela realmente era quem dizia ser, e mais. Tinha conexões com organizações internacionais que apoiavam trabalhos de base no Brasil, especialmente aqueles focados nos direitos das mulheres e crianças. Abril de 1966 marcou o início de uma nova fase. Com a ajuda de Helena, começamos a estruturar melhor nosso trabalho. Recebemos treinamento específico para lidar com casos de violência. Estabelecemos protocolos de segurança mais eficientes. Ampliamos nossa rede de apoio para incluir profissionais de saúde, advogados especializados, até mesmo alguns policiais de confiança que podiam intervir em situações de emergência. Mais importante, não estávamos mais sozinhas. Fazíamos parte de uma rede maior, conectada a outros projetos semelhantes em diferentes partes do país. Maio de 1966 me trouxe um convite que nunca esperei receber. Helena queria que eu participasse de um encontro internacional sobre direitos das mulheres que aconteceria em Buenos Aires. Você seria uma representante perfeita, ela argumentou. Conhece a realidade na prática, tem resultados para mostrar. Mas nunca saí nem de Porto Alegre, protestei. Não falo outros idiomas, não tenho roupas adequadas, não saberia me comportar num evento desses. Isso tudo se resolve.
O importante é a sua experiência, sua voz. Debati comigo mesma por dias. A oportunidade era única, mas o medo era real. Não apenas o medo normal de enfrentar uma situação desconhecida, mas o medo específico daqueles tempos. Sair do país, participar de um evento que poderia ser visto como subversivo. Deixar rastros que as autoridades poderiam seguir. No final, a determinação venceu o medo. Aceitei o convite. Junho e julho foram de preparação intensa. Helena me ajudou com a documentação, com noções básicas de espanhol, com dicas de como me portar em diferentes situações. Dona Olga me emprestou uma mala. Dona Conceição reorganizou os horários para que eu pudesse me ausentar por 2 semanas. O clube de mães fez uma vaquinha e me presenteou com um terno simples, mas elegante, para representar a gente direito, disseram. Agosto de 1966 foi quando finalmente embarquei para Buenos Aires. Nunca vou esquecer aquela viagem. O medo ao passar pela imigração, temendo que a qualquer momento alguém me barrasse, descobrisse o verdadeiro propósito da viagem. A admiração ao ver uma cidade tão grande e cosmopolita. O nervosismo ao entrar no hotel onde aconteceria o encontro, cercada de mulheres sofisticadas, educadas, de diferentes partes do mundo. Não pertenço a este lugar, pensei mais de uma vez. Sou apenas uma professora de vila, filha de lavadeira e operário. Mas então começaram as sessões de trabalho. E percebi que, apesar das diferenças de origem, de educação, de recursos, todas ali compartilhavam o mesmo objetivo: construir um mundo onde mulheres e crianças pudessem viver sem medo, com dignidade, com oportunidades. Quando chegou minha vez de falar, de compartilhar o trabalho que fazíamos em Porto Alegre, o nervosismo inicial deu lugar à paixão. Falei sobre as mulheres do clube de mães, sobre os homens nas aulas de marcenaria, sobre as crianças que estavam crescendo com novos modelos e possibilidades. Falei sobre Antônio, sobre Neide, sobre tantos outros casos de transformação que tínhamos testemunhado. Falei também sobre as dificuldades, os riscos, os fracassos. Ao terminar, fui surpreendida por aplausos entusiasmados. Mulheres que eu admirava, com formação acadêmica, anos de experiência em organizações internacionais, estavam aplaudindo meu trabalho. Seu projeto é exatamente o tipo de iniciativa que precisamos multiplicar, disse uma representante da ONU. Trabalho de base, conectado com a realidade local, feito por pessoas que conhecem de verdade os problemas. Foi um momento de validação que nunca esperei vivenciar. A menina que fugiu do tio abusador numa noite de inverno, descalça e desesperada, agora estava sendo reconhecida internacionalmente por seu trabalho. Reconstrução e justiça. Uma nova vida. Após o trauma. Setembro de 1966 marcou meu retorno a Porto Alegre, transformada pela experiência em Buenos Aires. Voltei não apenas com novas ideias e contatos, mas com uma convicção renovada de que estávamos no caminho certo. Mais importante, voltei com recursos. O projeto tinha sido selecionado para receber apoio financeiro de uma fundação internacional, desde que mantivéssemos um perfil discreto e continuássemos formalmente como um projeto educacional. Os anos seguintes foram de expansão cuidadosa. 1967, 1968, 1969. Cada ano trazia novos desafios e conquistas. Abrimos novos núcleos em outras vilas. Ampliamos as atividades para incluir cursos profissionalizantes para mulheres, não apenas artesanato. Estabelecemos parcerias com escolas e empresas dispostas a dar oportunidades para nossos alunos e alunas. Era um trabalho de formiguinha, lento, constante, quase invisível para quem olhava de fora, mas transformador para quem estava envolvido. 1970 marcou um momento especial. Antônio, aquele menino que tanto me lembrava de mim mesma, passou no vestibular para engenharia na UFRGS. Primeiro da família a entrar na universidade. Vim convidar a senhora para minha formatura do científico, ele disse, orgulhoso. Sem você, nada disso teria acontecido. Aconteceria sim, contestei. Você tinha tudo dentro de si. Só precisava de alguém que acreditasse, como Dona Olga acreditou em mim. Era verdade.
Se não fosse por Dona Olga naquela madrugada fatídica, quem sabe onde eu estaria? Como seria minha vida? Teria sobrevivido ao meu tio? Teria encontrado um caminho para além do trauma? O início dos anos 70 foi um período sombrio no Brasil. A repressão da ditadura intensificou-se. Projetos como o nosso viviam sob constante ameaça. Aprendemos a ser ainda mais cuidadosos, a disfarçar nosso trabalho sob camadas de atividades aparentemente inofensivas. Em 1972, recebi um convite que nunca imaginei: dar aulas na Faculdade de Pedagogia, no curso noturno. A professora Conceição, que agora coordenava o departamento, argumentou que minha experiência prática seria valiosa para os futuros educadores. Mas não tenho formação universitária, protestei. Só o curso normal. Tem conhecimento que não se aprende em banco de faculdade, ela respondeu. E além disso, o que te impede de cursar pedagogia enquanto leciona? Tenho certeza que conseguiríamos um arranjo especial. Foi assim que, aos 30 anos, me tornei simultaneamente professora universitária e aluna de graduação. A menina pobre do Partenon agora entrava pela porta da frente na universidade que antes parecia um sonho impossível. Minha primeira aula foi aterrorizante. A sala cheia de alunos, muitos mais jovens que eu, todos esperando serem impressionados por alguma grande teoria pedagógica. Meu nome é Josefa Maria, comecei, a voz mais firme do que me sentia. E estou aqui para falar sobre educação que transforma, não apenas mentes, mas vidas. Nos anos seguintes, dividi meu tempo entre a universidade e o projeto nas vilas, que continuava crescendo apesar das dificuldades. Na faculdade, formava novos educadores. Nas comunidades, aplicava na prática o que ensinava em teoria. Os alunos da universidade começaram a fazer estágios em nossos núcleos comunitários. Uma nova geração de professores estava sendo formada com uma visão diferente de educação, não como transmissão de conteúdo, mas como ferramenta de transformação social. 1975 foi marcado por um reencontro que nunca esperei. Estava dando aula na faculdade quando notei um rosto familiar entre os alunos mais velhos. Carlos, meu primeiro namorado, que tinha ido para São Paulo 12 anos antes. Depois da aula, ele me esperou. Josefa, não sei se você lembra de mim. Claro que lembro, Carlos. Como não lembraria? Ele sorriu, mais maduro, mas com o mesmo olhar gentil de antes. Voltei para Porto Alegre há 2 meses, separado, com 2 filhas. Estou recomeçando a vida, inclusive os estudos. Tomamos um café naquele dia, conversamos sobre os caminhos que nossas vidas tinham seguido. Ele tinha se casado, construído uma carreira de sucesso como engenheiro, mas o casamento não tinha dado certo. E você? Casou? Teve filhos? Não, respondi. Acho que nunca encontrei tempo para isso. Ou talvez nunca tenha sido minha prioridade. Era verdade. Entre o trabalho nas comunidades, os estudos e depois a docência, relacionamentos amorosos sempre ficaram em segundo plano. Tive alguns namorados ao longo dos anos, mas nada que durasse ou fosse profundo o suficiente para me fazer considerar casamento. Seus alunos são seus filhos, Carlos comentou. Milhares deles ao longo dos anos. Também era verdade. De certa forma, cada criança, adolescente ou adulto que passava pelo nosso projeto levava um pouco de mim. E eu carregava um pouco de cada um deles. Carlos e eu começamos a nos encontrar regularmente. Amizade que lentamente evoluiu para algo mais. Diferente do romance juvenil de antes, mais maduro, mais consciente, baseado em escolha e não apenas em emoção. Em 1976, aos 34 anos, fiz algo que nunca imaginei que faria. Casei-me. Uma cerimônia simples no civil, com uma celebração depois na escola da vila, cheia de alunos, mães, pais, professores, toda a comunidade que se tornara minha família. Dona Olga, agora uma senhora de quase 80 anos, chorou de emoção. Sua mãe estaria tão orgulhosa, Josefa, de tudo que você construiu. De tudo que você é. Os anos seguintes trouxeram novos desafios e alegrias. Carlos tornou-se parte integral do nosso trabalho, usando suas habilidades de engenheiro para melhorar as instalações das escolas comunitárias, para ensinar construção civil aos jovens da vila, para projetar moradias mais seguras e acessíveis.
Em 1978, aos 36 anos, experimentei outra transformação que nunca imaginei: a maternidade. Nossa filha Antônia, nome escolhido em homenagem à minha mãe, nasceu numa manhã de primavera, trazendo um novo tipo de amor à minha vida. Nunca achei que seria possível amar alguém assim, confessei para Carlos enquanto observávamos nossa filha dormindo. É como se meu coração tivesse se expandido de repente. E pensar que quase não nos encontramos de novo, ele comentou, segurando minha mão. A vida tem caminhos estranhos, Josefa. Estranhos mesmo. Quem imaginaria que aquela menina apavorada, fugindo descalça na noite fria de 1960, um dia estaria ali, professora respeitada, esposa amada, mãe de uma criança saudável? A dor tinha sido transformada em força, o trauma em propósito, a sobrevivência em florescimento. Os anos 80 trouxeram a redemocratização do país e a expansão do nosso trabalho. Fundamos oficialmente o Instituto Renascer, reunindo todos os núcleos das vilas. Não precisávamos mais nos esconder sob o disfarce de clube de mães. Podíamos declarar abertamente nossa missão de combater a violência doméstica e transformar vidas através da educação. Antônio, aquele menino assustado que tanto me lembrava de mim mesma, tornou-se engenheiro e professor. Em 1985, ele projetou e construiu a sede própria do Instituto no coração da Vila Maria da Conceição, um prédio de 2 andares com salas de aula, consultórios e espaços comunitários. Na entrada, uma placa simples: para todas as mulheres e crianças que tiveram a coragem de recomeçar. Os anos 90 trouxeram novos desafios. Violência urbana crescente, tráfico de drogas nas comunidades, crianças enfrentando não apenas a violência doméstica, mas também o assédio do crime organizado. Adaptamos nosso trabalho, criando programas específicos para adolescentes em risco e estabelecendo parcerias com projetos esportivos e culturais. Em 1995, ao completar 30 anos de trabalho, fui surpreendida por uma celebração com centenas de pessoas representando diferentes fases do meu percurso. Antônio fez um discurso emocionado. Há exatos 30 anos, uma jovem professora olhou para um menino assustado e viu não apenas o que ele era, mas o que poderia se tornar. Hoje, centenas de nós estamos aqui porque ela fez o mesmo por cada um. A década de 2000 trouxe um novo papel: avó. Antônia se casou e teve 2 filhos, Pedro e Clara. Ver meus netos crescendo em um ambiente seguro, amados e respeitados, me dava uma alegria que palavras não conseguem descrever. Era a prova final de que o ciclo tinha sido quebrado. Em 2005, recebi o título de cidadã emérita de Porto Alegre pelos serviços prestados à comunidade. No mesmo ano, o Instituto Renascer foi reconhecido pela ONU como modelo de iniciativa comunitária para combate à violência contra mulheres e crianças. Carlos faleceu em 2010, após uma breve batalha contra o câncer. Sua partida deixou um vazio enorme, mas também uma gratidão profunda pelos anos que compartilhamos. Ele tinha sido meu porto seguro, meu companheiro de missão, o homem que me mostrou que nem todos são como meu pai ou meu tio, que existem homens capazes de amar com respeito, gentileza e admiração. Segui trabalhando no Instituto até 2015, quando finalmente me aposentei da coordenação. Mas nunca deixei de estar presente, de aconselhar, de compartilhar histórias com as novas gerações de educadores e assistentes sociais. Hoje, aos 79 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de começar com tanto sofrimento, foi incrivelmente plena. A cada mulher que conseguiu se libertar de um relacionamento abusivo, a cada criança que encontrou um caminho diferente da violência, a cada família que se curou, um pedacinho do meu próprio trauma também se curava. Não vou dizer que esqueci ou superei completamente o que vivi. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Ocasionalmente, ainda acordo de algum pesadelo. Ainda me assusto com barulhos repentinos. Ainda sinto aquele frio no estômago quando vejo notícias sobre abuso. Mas aprendi que não somos definidos pelo que nos acontece, e sim pelo que fazemos com isso. Meu tio tentou me destruir, mas sem querer, plantou a semente de uma força que nem eu sabia que tinha.
Uma força que me permitiu não apenas sobreviver, mas erguer a mão para outras mulheres e crianças, dizendo: vem, também há um caminho de saída para você. Também há uma vida possível do outro lado da dor. Meus queridos que chegaram até aqui nessa história, primeiro quero agradecer de coração por ouvirem essa velha senhora desabafar memórias tão difíceis. Sabe, compartilhar essa história depois de tantos anos não é fácil, mas sinto que pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido agora mesmo. Se você está assistindo e se identificou com qualquer parte da minha história, quero que saiba: você não está sozinho. Você tem força dentro de si que talvez nem conheça ainda. E existe, sim, um amanhã melhor possível. Me conta lá nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e quantos filhos você tem. Adoro conhecer quem está do outro lado da tela, saber das famílias de vocês. E se puder, dá aquele like no vídeo e se inscreve no canal para acompanhar outras histórias de vida e superação que compartilhamos aqui. Ah, e não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá mandamos todos os dias novas histórias de outras vovós que, como eu, têm muito para contar e ensinar. O link está na descrição do vídeo. Lembro-me sempre daquele ditado que minha mãe repetia: depois da tempestade vem a bonança. Na época, achava que era apenas mais um daqueles provérbios que os antigos gostavam de repetir. Hoje sei que é verdade. A tempestade pode durar mais do que gostaríamos, pode ser mais violenta do que imaginávamos suportar, mas ela passa. E do outro lado, a luz. Com carinho, de uma avó que aprendeu que a maior vingança é viver bem. Josefa Maria.